Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você este programa Voz da Igreja. Vamos partilhar as coisas belas da nossa fé aqui na nossa Diocese de Divinópolis. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto do Evangelho de Marcos, onde estão ali as parábolas de Jesus neste segundo evangelho da nossa Bíblia. Depois, no coração deste tempo, vamos tentar fazer leituras positivas deste evento bonito que estamos para viver, que é a Copa do Mundo. E, finalmente, uma igreja em caminho, vamos conhecer os eventos que nossa igreja haverá de viver e celebrar nestes próximos dias. Fiquem conosco, a Voz da Igreja está começando. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você mais uma vez a tomar desta fonte preciosa que é a Palavra de Deus, pela qual temos acesso ao mistério de Deus, podemos conhecer seus desígnios, seu coração, seu desejo de salvação, da condição humana de todos aqueles que são capazes de crer nele. Quero convidar você a beber da fonte do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 26 a 34. Marcos, capítulo 4, versos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus dizia-lhes: O reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes: Com que ainda poderemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce e se torna maior do que as outras hortaliças, com ramos grandes, a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com o que eles podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Meu irmão, minha irmã, estamos então no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Aqui estão as parábolas de Jesus neste Evangelho. São 3 parábolas tiradas do mundo agrário, uma explicação de uma delas e algumas sentenças, bem como a intenção de Jesus em usar destas parábolas para falar, para explicar o mistério do reino. Pois bem, estamos aqui exatamente na parábola em que Jesus então fala da semente que é lançada na terra e que dia e noite vai crescendo sem que o semeador perceba como. Mas o processo
vai acontecendo pelos mecanismos próprios da natureza. Esta é uma das 3 parábolas. Depois vem a outra, que é aquela do grão de mostarda. E a primeira delas é aquela da semente que é lançada e que cai em ambientes e em terrenos diferentes. Estamos então exatamente neste texto diante da segunda e da terceira parábolas. Então essa segunda parábola é a parábola da semente. Importante não perder de vista que a parábola quer revelar o reino. O reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Portanto, o que se quer revelar é o reino de Deus, não tanto o mecanismo natural de crescimento, de evolução da semente. Aqui, portanto, o pano de fundo é o reino de Deus. E o que Jesus quer nos fazer entender é exatamente isto. O reino já está inaugurado. A presença de Jesus, a sua palavra, a sua ação poderosa, capaz de colocar ordem na vida, na natureza, nos corações, a sua presença na história inauguram, portanto, a presença do reino. O reino já está entre nós. Ele vai dizer lá no Evangelho de Lucas. O reino já está entre vós, ou dentro de vós. Já estamos, portanto, no dinamismo do reino, que vai crescendo dia e noite, sem que a gente perceba. Até que chegue o ponto de o fruto estar maduro, e aí se mete a foice. É o tempo da colheita, o dia de Deus, o dia de Cristo, o dia final, digamos assim. Portanto, não podemos perder de vista essa certeza espiritual, essa certeza, digamos assim, transcendente. O reino de Deus está entre nós. Por piores que sejam as coisas, por mais desgraçadas que sejam as situações, por mais tristes, por mais dramáticas que sejam as realidades humanas, nós temos que entender que tudo isto, por pior que seja, está envolvido no mistério maior, no mistério do bem, no mistério de Deus, que haverá de dar sentido e de transformar todas as realidades negativas e contrárias ao reino. O reino cresce. Há uma bela expressão de São Justino. Justino foi um homem inteligente, um filósofo, um convertido ao cristianismo lá nas primeiras eras da nossa fé cristã, ali no início do século II. E Justino, nas suas muitas reflexões sobre a fé, falava do que ele chama de semina verbi, isto é, sementes do verbo, ou sementes da palavra, sementes do reino. Elas estão por toda parte, como o semeador mesmo, que lança a semente e ela cai em toda parte. Cai, digamos, no nosso território espiritual, mas também cai fora do nosso território espiritual e ali também é capaz de frutificar. Há muitas sementes do verbo fora do território espiritual da fé cristã, porque Deus age onde Ele quer. Mas o mais importante é nós percebermos então que o mistério do reino está entre nós. E nossas ações, todas, cada uma, a mais importante, a mais insignificante, nossas ações serão todas julgadas e iluminadas a partir do mistério do reino. O que eu faço afirma ou anula o reino, o faz crescer ou o faz diminuir. É aqui que está, digamos, o parâmetro, a medida, o limite de avaliação da minha ação no mundo. O reino cresce dia e noite, como a semente germina e cresce até que chegue o dia de Deus. E é importante, aí vem a outra parábola do grão de mostarda,
Importante entender que o reino de Deus não se faz por grandes intervenções, por grandes eventos, também por estes, mas eles são mais raros, porque são grandes, extraordinários. O reino de Deus se faz, digamos, em pequenas medidas, em pequenas doses. O reino de Deus é como um grão de mostarda, a menor das sementes, a menor, que lançada na terra cresce e fica grande, maior do que as outras hortaliças, a ponto de os pássaros se esconderem na sombra. O reino de Deus, portanto, se faz assim, de pequenas ações boas, que nascem em todos os terrenos. Importante isto. Deveria nascer mais no terreno da igreja, no território espiritual da igreja, no coração que crê, na vida que teme a Deus. Estas pequenas sementes de mostarda deveriam ser mais abundantes, mesmo que continuem pequenas. E até porque não, poderiam ser grandes, já que nós recebemos toda a revelação de Jesus, somos herdeiros desta revelação e deveríamos saber, portanto, que tudo em nós está remetido ao reino de Deus. E que nós somos exatamente homens e mulheres, operadores, construtores, agentes do reino enquanto estamos no mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a valorizar o pequeno bem que você e eu somos capazes de fazer. Valorizar e multiplicar. O pequeno bem é a expressão da pequena semente que lançamos à terra e que não sabemos que proporção esse pequeno bem vai gerar na nossa cadeia humana de relações. Mas é preciso valorizar a pequena semente, o pequeno bem. E não só a pequena semente que brota do coração que crê em Jesus, mas a pequena semente também lançada e que cresce e germina no coração daqueles que não creem em Deus, que creem diversamente, que estão em outros segmentos religiosos. Deus pode agir em toda parte. Não há bem que não tenha Deus como autor, dizia Santo Tomás. Por isso é importante que a gente retome isto e entendamos que o reino de Deus se faz por pequenas coisas boas, que nós fazemos porque são boas, que nós multiplicamos porque são boas, que nós fazemos crescer porque é assim que fazemos crescer entre nós o reino de Deus. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que nós lançamos o nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma digital de apoio a algum projeto ou a alguém que você queira apoiar. Então nós estendemos a mão a você para você nos apoiar. E esse nosso Apoia-se é para que você possa nos ajudar a manter tanto os nossos projetos de evangelização, formação, a vida comunitária, a consagração de membros, formação de membros, mas também manter os nossos projetos sociais, que são as nossas casas de acolhimento para adolescentes e os nossos projetos de prevenção também com adolescentes de drogas, as oficinas que a gente tem, a Casa da Juventude e tantos outros projetos que a Missão Maria de Nazaré desenvolve. Não dá para eu falar tudo aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas entre no nosso site, mariadenazaré.com, conheça a nossa comunidade, você que já nos conhece, você que já acompanha a gente aí, tanto pela internet quanto nos nossos eventos, nos apoia, através do Apoia-se. Estendemos a mão a você e pedimos a sua ajuda. Deus lhe pague. Muito obrigado. No coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, estamos entrando num tempo diferenciado, num tempo esperado por muitos, num tempo em que muita gente vai ter que se organizar ou reorganizar para poder assistir aos jogos da Copa do Mundo. Este é um tempo esperado por muita gente. Claro que aqui poderíamos, se quiséssemos, enxergar várias coisas contraditórias, erradas, várias situações que poderiam exigir um olhar severo de juízo ou até de condenação, mas queria exatamente fazer o contrário.
queria tentar enxergar neste evento mundial algumas coisas boas. É preciso fazer sempre essa leitura. O meu olhar não pode ser monofocal, que enxergue apenas coisa boa ou apenas coisa ruim. É preciso que nós entendamos que o mistério de Deus, o mistério do reino, está aí presente em toda parte, em toda realidade, em toda situação. Então a pergunta seria essa: o que poderíamos pensar de bom, de positivo, de bonito, diante desta bela experiência da Copa do Mundo? Várias coisas. Em primeiro lugar, vamos recuperar aqui o que o Papa também quer nos ensinar, que é o valor, a beleza do esporte. Isto é, o cuidado com a saúde, o zelo pela nossa estrutura física, biológica. É preciso cuidar disto. Praticar esporte é também, em alguma medida, cuidado consigo mesmo, saindo do sedentarismo, saindo dos estados de doença, mostrando que Deus criou o nosso corpo com versatilidade, com beleza, com força. Tudo isso se expressa belamente na prática do esporte. Poderemos, em outra ocasião, também mencionar aquilo que o Papa quer nos ensinar sobre isto. Mas aqui estamos diante do primeiro fato, ou do primeiro elemento positivo. Pensar na Copa do Mundo é pensar a prática esportiva como algo que deve fazer parte da nossa vida, vencendo o sedentarismo, vencendo um descuido com o nosso corpo, vencendo exatamente uma situação de anemia biológica, no sentido de que não estamos cuidando de nós e por isso estamos oferecendo ao mundo bem menos de nós do que poderíamos oferecer. Esporte ajuda a gente a potencializar nossas capacidades. E há uma versatilidade, uma diversidade enorme de esportes que certamente poderia agradar todos aqueles que têm desejos ou aptidões diversas dentro desse universo esportivo. A primeira coisa é esta. A segunda coisa, nós percebemos a beleza e a capacidade da convivência dos povos nesta ocasião. Imagino que lá na Rússia vão estar jogadores, esportistas, técnicos, pessoas que gostam desse esporte, vindos do mundo inteiro ou de boa parte do nosso planeta. Se nós conseguirmos conviver ali, naquele momento, naqueles dias ou neste mês em que vamos viver intensamente essa dimensão da competição sadia, saudável, não poderíamos também construir de outras formas pontes de aproximação, de convivência? Não percebemos que, apesar das diversas línguas que estão ali envolvidas, se poderia criar uma capacidade grande de comunicação, de linguagem, de convivência entre nós, para que a própria língua não fosse o dificultador que impedisse a convivência humana? Então a universalidade que está ali expressa, construída por causa da Copa, também poderia ser construída por outros motivos. Imagino que ali, até aqueles que são historicamente inimigos por algum outro motivo, vão estar juntos para disputarem a partida de futebol. É claro que atrás disso podem estar também vaidades, presunções, superioridades, mas fiquemos aqui na dimensão bonita do estar junto para uma competição, para um evento assistido pelo mundo todo. Essa universalidade de presença, portanto, é outra coisa boa. Uma outra coisa boa, para além dessas duas, é o próprio fato da visibilidade deste evento. O mundo, os olhos do mundo vão estar sobre estes jogos. Os olhos do mundo vão estar sobre a Copa do Mundo. Quando nós queremos, damos visibilidade às coisas boas. Quando nós não queremos, não damos visibilidade a nada ou optamos pelas coisas ruins.
toda a tecnologia de comunicação e de informação, toda essa tecnologia vai estar certamente a serviço da Copa do Mundo. Isso não poderia estar a serviço também de outros eventos, também de eventos religiosos, também de eventos importantes de discussão de temas que esse nosso tempo precisa de fato discutir, como também não podiam estar a serviço de trazer à tona, de dar visibilidade a tanta coisa bela que existe por aí, às vezes em pequenos lugares do mundo, escondidos e anônimos, porque ninguém colocou as câmeras, os microfones, os holofotes sobre aquelas belas coisas boas da convivência humana. Então, aquilo que haveremos de usar, todo o mecanismo sofisticado de comunicação e de transmissão que certamente será colocado sobre a Copa do Mundo, esse mecanismo não poderia também ser usado para trazer à tona, para fazer ver outras tantas coisas boas que estão entre nós? Por fim, acho que é importante a gente também frisar que se a humanidade agora, os países que estão ali, estão investindo grandemente aí nesse lugar, nesse esporte, é também possível e pensável que a gente também possa investir, se queremos, porque se trata de uma opção, em outros lugares, em outros cuidados, em outros enfoques da vida humana, da vida internacional. Porque não também criamos mecanismos para construir em nível internacional e mundial a paz? Por que não criarmos também estruturas onde as grandes discussões planetárias também possam ocupar tempo na nossa vida, no nosso dia? Haveremos de nos sentar ali para comer pipoca, tomar refrigerante e assistir o jogo. Não poderíamos fazer isso também por outras temáticas, por outras reflexões, por outros eventos? Se nós conseguimos parar ali pelo impacto desse evento, poderíamos também, se quiséssemos, parar por outros eventos igualmente importantes. Por isso, é também uma questão de escolha. O que eu quero ver, o que eu quero priorizar, isso tanto em nível pessoal, quanto em nível, digamos, planetário. O que nos chama a atenção? Agora, nesse tempo, a Copa do Mundo. Poderíamos nos ocupar com problemas ecológicos, com problemas da paz, com problemas da política internacional, com problemas acerca do cuidado dos mais pobres por aqueles países e regiões do mundo que são mais abastadas. Poderíamos partilhar e certamente discutir e refletir e tomar parte em muitos outros eventos que ajudariam a gente a repensar, digamos, a cosmovisão do nosso planeta. Que a Copa do Mundo nos ajude a pensar também outras tantas realidades humanas sobre as quais precisamos colocar nosso olhar. Que a beleza da convivência, que a beleza do esporte, que a beleza que haverá também de nos unir aqui em toda parte para, como famílias, como grupos, estarmos diante da TV para assistir aos jogos, que a beleza deste tempo em que vai canalizar os nossos olhares sobre um evento do mundo, que isso também se expanda para outros olhares, para outros eventos, de modo que aprendamos que é possível que a gente se ocupe de grandes temas quando a gente de fato dá valor a eles, como estamos dando a este evento da Copa do Mundo. Joguemos, nos alegremos, fiquemos felizes pelo que estamos vivendo, mas sobretudo não nos esqueçamos de que somos uma grande comunidade de irmãos, onde não há ou não deve haver nem vencedores nem vencidos, mas apenas irmãos, no coração deste tempo.
corpo humano encerra desde o princípio a capacidade de exprimir o amor. Aquele amor em que o homem, pessoa, se torna dom. E mediante esse dom, realiza o próprio sentido do seu ser e do seu existir. Ele vem falar da beleza do amor e do que seria o verdadeiro amor. Não um amor como a gente está acostumado a ouvir, mas um amor doação. Um amor, como ele também afirma, que é a livre entrega do coração. Venha participar do Decor Minas, que vai acontecer dias 15 e 16 de setembro, aqui em Divinópolis, com a presença, dentre tantos pregadores, de Christopher West, americano, teólogo, um dos maiores conhecedores da teologia do corpo da atualidade. Então você não pode perder. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você para as coisas boas da nossa igreja, neste tempo, nessa semana. Então, vamos lá. Estamos no meio do mês de junho, ainda nas festividades de alguns santos, que têm capelas entre nós, que têm comunidades que caminham sob o olhar e a intercessão deles. Então, quero aqui abraçar e estimular as novenas em honra a São João Batista, aos irmãos e irmãs que vivem nas comunidades dedicadas a São João Batista. Quero abraçar, saudar cada um, cada uma e estimular para que vivam aí um tempo bonito de novena. Também São Pedro, estamos caminhando também para a novena de São Pedro. Nesse ano a festa será exatamente no primeiro domingo de julho. A festa vai para o domingo, que é uma festa importante dos pilares Pedro e Paulo. Então também aqueles que estão se preparando para celebrar São Pedro, como também São Paulo. Então um abraço a essas comunidades e desejo que cada uma viva com intensidade, com beleza, com catequeses, com eucaristias bem inspiradoras, esse momento importante da vida da comunidade. Também quero convidar você para neste dia 15 de junho, o encontro com o Padre Fábio de Mello, aqui em Divinópolis, no Espaço da 20. Você está convidado então a participar conosco lá. É um evento de parcerias e aqui nós temos várias entidades que estão atrás deste evento e que queremos oferecer, portanto, para aqueles que compartilham da amizade, da simpatia, do gosto pela missão desse irmão sacerdote, de estarem com ele lá nessa noite do dia 15 de junho. Mais informações podem obter lá na nossa livraria João Paulo II, lá no nosso Centro Diocesano de Pastoral, aqui na Missão Maria de Nazaré. Enfim, podem então se informar sobre ingressos e sobre outros detalhes deste evento no dia 15 de junho, a partir das 20h30, lá no Espaço da 20. Também, mais uma vez, quero aproveitar deste espaço, e vou fazer isso muitas vezes, para agradecer aos irmãos e irmãs que colaboraram na reforma e na ampliação do nosso seminário em Belo Horizonte. A obra está pronta, completamente pronta, graças a você, a sua colaboração, a sua ajuda. Agora precisamos manter a estrutura que está ali, todo o processo formativo, né? A manutenção da própria casa. Então queremos convidar você a continuar colaborando conosco no processo de formação dos futuros sacerdotes. Vamos manter a nossa campanha Acredito no Sim, para que através dela possamos custear mensalmente, né, os estudos, a vida interna do nosso seminário em Belo Horizonte. No mês de agosto, vamos realizar até novembro, a cada segunda-feira, uma missa lá no seminário, para a qual convidaremos paróquias da nossa diocese, de modo que até o final do ano, a cada segunda-feira, todas as paróquias passarão por lá, para juntos rezarmos e agradecermos a Deus por esse grande presente que a nossa diocese ganha, e um presente que você também, meu irmão, minha irmã,
ajudou a dar a nossa igreja de Divinópolis. Então, mais uma vez, nossa gratidão. Os que forem a Belo Horizonte podem passar por lá, no bairro Dom Cabral, Rua Madre Mazzarello, número 88, bem pertinho ali da Rede Catedral de Comunicação, da Rádio América, da Casa de Retiro São José. Quem passar por ali vai poder então conhecer a nossa bela casa de formação, que é o nosso Seminário São José em Belo Horizonte. E fiquem atentos também, daqui a pouco, no próximo mês, vamos começar os festejos dos 60 anos da nossa igreja particular de Divinópolis. A programação já está no site da Diocese, já está sendo esparramada também através de um folder que será distribuído nas comunidades. Então vamos nos organizar. A partir do dia 11 de julho, lá em Tapicerica, começamos nosso caminho de celebração dos 60 anos da nossa igreja aqui em Divinópolis, na Diocese de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro. Então desejo a você que ao longo desses dias possamos com alegria perceber quão Deus é bom, quanto Ele faz por nós, como estamos guardados dentro do seu carinhoso e amoroso coração. Deus nos ajuda a fazer história. Uma igreja sempre em caminho.